para o momento da meditação, momento que Deus quer falar contigo e eu tenho certeza que Ele vai falar contigo. Vamos escutar uma mensagem com o pastor Elienay neste momento. O pastor Elienay Ribeiro vai nos trazer a palavra nesta manhã para nos abençoar, te abençoar, abençoar o seu lar e abençoar tudo aquilo que você colocar a sua mão nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, recebemos o pastor Elienay. Obra santa do Espírito, esta causa. Preciosos radiovintes, trago uma rápida meditação intitulada Chamada. Isso para todos os nossos corações. Aos chamados, queridos em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Judas, versículo 1. Chamada é uma palavra latina, vem do latim, quer dizer chamare. Chamada é o ato de chamar, toque de reunir, chamamento, requerido, escolhido, proclamado, convocado, etc. A maior coragem é a confiança na qualidade de nossa chamada. Coragem não é ausência de medo, e sim a presença da fé e a convicção da chamada, apesar do medo. Chamada e coragem são irmãs gêmeas. Coragem não é ausência de medo, como já disse, mas é a presença da fé. A chamada ministerial é algo peculiar de Deus ao coração do homem e ninguém tem o direito de discutir com o Senhor quanto a isso. Eu seria uma pessoa desencorajada se eu não cresce na eleição e na chamada de Deus. Uma chamada de Deus arde de tal forma no seu coração que você não pode descansar dia e noite por causa disto. Você simplesmente não pode se afastar disto. Isto te deixa moendo constantemente. Na mensagem Perguntas e Respostas, número 12, parágrafo 30, diz o mensageiro: atente para a palavra de Deus, para não ser confundido. Mantenha-se tranquilo e equilibrado. Jesus primeiramente chamou os seus discípulos em São Mateus capítulo 10, versículo 1. Jesus convocou e os separou para um período de treinamento. Marcos capítulo 3, versículo 13. Jesus os discipulou durante 3 anos. Depois os enviou a ensinar aos povos. Mateus 28, 19. Primeiro chamado, então a confirmação da chamada, o período de treinamento. Quando o anjo apareceu a Billy Paul, ele tinha 9 anos de idade, mas somente começou a cooperar na obra com o profeta aos 14 anos de idade. Os sacerdotes israelitas eram reconhecidos desde o 30º dia de nascimento. No entanto, somente passavam a ministrar aos 30 anos de idade. Números, capítulo 26, versículo 62. Primeiro chamado, então, a efetivação, a confirmação da chamada do obreiro. Evidentemente que nem todos são chamados para o mesmo ministério, mas cada pessoa redimida é chamada pelo Senhor para um ou mais ministérios ou meios de testemunhar. A palavra diz: um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. O evangelista Charles Finney, que foi batizado com o Espírito Santo na mesma noite em que se converteu, pregava o evangelho com o poder de Deus.
ele tinha o ministério de pregar. Havia, porém, 2 homens que trabalhavam junto com ele, Clá e Inês, que foram agraciados com o dom da palavra, mas que eram poderosos na oração. Não devemos aspirar a um ministério semelhante ao de outrem, se Deus não nos chamou a isso. Devemos desejar com todo o nosso coração ocupar o lugar ao qual Deus nos chamou e ali fazer o trabalho que Ele nos designou. Também não devemos desistir até descobrirmos que lugar é esse e qual a nossa tarefa. Efésios capítulo 5, versículo 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E é necessário que esse obreiro tenha paciência. O obreiro chamado não se exaspera, espera pacientemente, placidamente. O profeta de Deus diz: ouça o meu testemunho. Tenho sido desapontado. Eu tenho passado por momentos os quais eu tenho pedido por coisas, chorado por coisas, suplicado por coisas, e falhei em consegui-las. Mas se eu esperar pacientemente em Deus, então eu sei que isto contribuirá para o bem. Produz exatamente a coisa correta. Mensagem Eu Sei, parágrafo 45. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Aquele que crê não se apressa. Isaías 28, 16. O verdadeiro e genuíno cristão, verdadeiramente crente, espera em Deus. Crente em Deus, ele confia no Senhor, espera no Senhor por estas coisas, espera em seu ministério. Se você sentir um chamado, esteja certo que é de Deus, que é Deus. Esteja certo de que é certo. Esteja certo que aquilo é a hora para você, para o que você está fazendo. Como no início do ministério, temos muito fervor e pouca experiência. Assim também temos muita chama e pouca convicção da chamada. Porém, por mais que o tempo diminua o fervor e abaixe a chama, todavia o diabo lhe emprestará tanto as esporas quanto o cavalo. Por isso mesmo, já dizia o pastor José Ferreira Ribeiro, o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. O obreiro chamado não se agita. Sabemos que é pela paciência que os sábios e os pesquisadores abrem caminho para o progresso humano. Os pais fortificam e aprimoram o seu caráter, proporcionando procriar os seus filhos, educarem seus filhos. É a paciência que mantém os lares unidos e suaviza os atritos decorrentes da vida social. Nunca atravesse uma ponte antes de chegar a ela. Há pessoas personificando o ministério, alguém que não tem sido chamado para tal. Finalmente isto vai explodir. Você tem que ser ordenado por Deus. Isso tem que ser de Deus, não de algum aperto de mão, alguma história sentimental. Senão você vai explodir em algum lugar. Alguém irá pisar em seus dedos e você irá embora. Acontece que às vezes o indivíduo tem um pé muito grande, obreiro do pé grande, crente do pé grande, todo mundo pisa no pé dele, pisa no dedo dele, porque ele não sai da frente, não sai do caminho, nem faz, nem deixa os outros fazerem. É um verdadeiro mandrião da fé, vive dentro da igreja, inverna na igreja, fica envelhecido na igreja, no ministério e não faz nada, só tem nome e cargo, só usa gravata para bater foto, mas não produz nada, não faz a diferença.
Sim, meus ouvintes, observe uma coisa: aquele que ama seu irmão permanece na luz. Observe isso. Acontece que esse obreiro do pé grande, suas obras não combinam com suas palavras, e não satisfeito ainda, coloca-se como pedra de tropeço no caminho das pessoas. Por isso a palavra de Deus diz em 1 João 2,10: aquele que ama seu irmão permanece na luz e não há nenhum tropeço. Reconhecemos que muitas vezes, por falta de convicção e chamada, tropeçamos uns nos outros. Os obreiros se embaraçam uns nos outros e os membros da congregação fazem o mesmo. O profeta de Deus diz que muitos pregadores ficam se acotovelando no púlpito, quanto a tantos púlpitos, tantas feiras, tantas casas, tantas praças, tantos meios de se levar a palavra, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto espaço há. Se um irmão está na luz e o outro não está, ainda assim é possível evitar tropeços. Um pode guiar o outro. O grande perigo é encontrar-se os dois em trevas, porque a palavra diz: se um cego guia outro cego, ambos cairão no abismo. O ideal é que os dois estejam na luz, então não haverá trevas. Quando não podemos fazer o que se deve, devemos fazer pelo menos o que se pode. Você sabe o que deve fazer, mas não dá conta, então faz pelo menos o que você pode. Aquilo que está às suas mãos, a palavra de Deus diz: tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde você vai, meu irmão, para a sepultura, para onde você vai, minha irmã, não há obra, não há ciência, não há construção, não há edificação. Então você, meu jovem que me ouve, jovem pregador, jovem cantor, jovem missionário, faz alguma coisa, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Evita os falatórios profanos. Pregue a palavra íntegra a tempo e fora de tempo, redarga-os, repreende, exorta, consola, leva a palavra de Deus. Não te preocupa com as críticas, não te preocupa com os olhares, não te preocupa se as pessoas vão aplaudir ou não. O importante é que você está levando a palavra do Senhor de acordo com a vontade perfeita de Deus. O pregador deve ser ousado, jamais aveludado. Teste sua chamada e jamais seja um obreiro volúvel que fica esperando opiniões dos outros, de terceiros, que depende de que alguém diga que está bom o que você está fazendo. Um verdadeiro homem chamado por Deus, ele não está preocupado se as pessoas aceitam ou não, se as pessoas creem ou não. Ele tem que crer na sua chamada, tem que crer na sua comissão, está certo de Deus, que foi Deus que o chamou, que foi Deus que o predestinou para aquilo. Sim, pois o pregador jamais pode relaxar mais deste aspecto, porque o diabo não muda. O inimigo é o mesmo, mas o nosso Deus também é o mesmo. Que Deus abençoe nossos preciosos radiovintes, que Deus abençoe você que é pregador. Não tenha medo do chamado. Se Deus te chamou, Deus vai te colocar naquilo que te pertence, mas você tem que esperar no Senhor. Quando Samuel ungiu a Davi em Belém, ele teve que esperar 20 anos, imaginem só dava 10 quilômetros de Belém a Jerusalém. O chamado se deu em Belém, na casa de seu pai, Jessé, o belemita, mas a efetivação, a confirmação da chamada só veio 20 anos depois. Espera em Deus. Você se converteu ontem, meu irmão, você se aceitou Jesus um dia desse. Espera o tempo, espera em Deus. Deus chamou Paulo em Atos capítulo 9, mas Paulo só veio servir em Atos capítulo 13. Existe um tempo da chamada e o tempo da confirmação. Isso levou mais de 13, 14 anos.
Deus sabe o que faz. Confia no Senhor. Não é porque você não foi chamado para servir como diácono este ano que você não pode ser chamado no ano que vem. Não é porque você não foi consagrado evangelista que você já vai se desviar, ficar emburrado porque não chamaram você para pregar esse mês na igreja. Espere em Deus, espere em Deus. Você vai para o céu pregando ou sem pregar. Você vai para o mesmo céu do pastor, o mesmo céu do missionário. Você não vai para o céu porque é cantor, você não vai para o céu porque é levita, você não vai para o céu porque prega, porque ora. Você vai para o céu porque você se salvo pela graça e redimido pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Confia, espera pois no Senhor. Deus te abençoe, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus.